É bastante comum uma depressão chegar e nós não identificarmos a fonte, de onde ela veio. Uma certa sensação que começa estranha, começa deprimida, se sustenta ao longo do tempo, mas nós não identificamos do nosso presente o que houve, o que aconteceu. E pior, às vezes, tem coisas que não estão legais, mas não são responsáveis por isso e a gente acaba talvez por falta de opção, por falta de entendimento, achando que são elas, são esses os motivos e às vezes não. O quanto que para trás deixamos feridas, ignoramos machucados, deixamos para lá tensões e que talvez possam voltar e nos perturbar no futuro. Nesse momento à frente, será que isso é possível? Bom, sempre é, porque o acúmulo de qualquer tensão psíquica, ela não se dilui, ele fica aqui e precisa ser dissolvido. Do contrário, a depressão é um sinal de que isso ainda está acumulado e precisa sim de alguma solução frente a isso. Para nós entendermos melhor esse ponto, essa reflexão, nós vamos passar por esses pontos aqui, ó. Primeiro, quando a angústia é reprimida, depois nós vamos para a reaparição da sombra e por último, a desorganização psíquica. Com esses 3 pontos nós vamos direto no ponto e entender muito bem o que está acontecendo e o que é essa depressão tardia. Meu nome é Victor De Gaspe, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. E antes eu só quero te convidar para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, a forma que você melhor nos apoia. E dizer que aqui na descrição tem um link onde você encontra minhas outras redes sociais e também os meus livros. Então vamos lá, se a gente quer entender uma depressão tardia, nós precisamos entender a fonte, aquilo que está despertando ela mesmo que no momento à frente. Por isso nosso primeiro ponto é, quando a angústia é reprimida. O que isso quer dizer? Podemos sentir muitas angústias ao longo dos nossos dias, ao longo do nosso ano, por diversos motivos. Algumas são angústias mais temporárias, de coisas que a gente resolve rapidamente, algumas são coisas mais existenciais, mais profundas, ou acontecimentos mais importantes da sua história que te tiram a paz, te tiram o sossego. Nesse sentido, quando nós estamos com dores muito grandes, ou pequenas dores, mas que também não são cuidadas, temos que pensar que isso vai se acumulando. E se algo é muito grande e é acumulado, claro que ocupa muito espaço. Se são pequenas coisas, a somatória delas, como algo físico mesmo, vai ocupando, na soma de todas elas, também muito espaço ao longo do tempo. Mas pensando então que esse espaço é energia psíquica, né? Essa ocupação é energia psíquica, a gente está falando, bom, eu estou guardando dores, tensões, temas mal resolvidos, lembranças mal resolvidas, ou seja, há toda uma atmosfera que determinado fato nos causa tensão. Lembrar de algo que está associado àquela história, lembrar da pessoa, lembrar de qualquer coisa que possa dar um gatilho que relembre aquele momento. Tudo isso está, de certa forma, infectado pela sua dor, né? Está, de certa forma, envolvido pela dor e deixar isso guardado é só deixar isso lá dentro escondido. Por isso que quando eu falo, quando a angústia é reprimida, é do sentido de reprimimos a dor, não por consciência, mas também por inconsciência. Quero dizer, o nosso sistema psíquico tem também a característica, a possibilidade de, por mecanismo de defesa, ocultar ou das dores, ou diminuir o tamanho das dores, ou até nos fazer esquecer de lidar com isso como uma forma de nos proteger. Nos protege ali imediatamente. Mas fato é que, como eu disse, isso acumulado, uma hora precisa vir à tona. Uma hora isso causa uma corrosão interna que acaba aparecendo depois de forma externa. Então, sempre que estamos falando de uma depressão, de uma tristeza, uma ansiedade, qualquer sentimento que não tenha um motivo aparente, nós estamos falando de conteúdos guardados, armazenados no inconsciente, ou seja, algo que eu não percebo, que eu não lembro, que eu não estou dando conta de perceber, mas que está dentro de mim. Um gatilho, uma lembrança, qualquer coisa que talvez nesse momento presente engatilhou e por dentro fez acionar toda aquela bagagem, mesmo que aqui na consciência eu não me dê conta, eu não perceba, mas existe isso. Então, coisas muito guardadas, claro, uma hora precisam ser reveladas. E a gente tem como uma frase típica da psicologia é que quando o monstro vem à luz, ele se desfaz. Quer dizer, também é uma ideia até da natureza psíquica que revelar essas angústias guardadas em algum momento é desfazê-la. Revelar a luz, quer dizer, a luz da consciência, da sabedoria, da percepção, porque só na consciência podemos fazer reflexões, atuar, fazer escolhas que possam cuidar desse sentimento. Mas vamos um pouco mais à frente que a gente vai entender isso com mais profundidade. Aqui nesse segundo ponto, nós vamos entender melhor esse mecanismo de inconsciente, como que isso aparece ou não. Então tá aqui, a reaparição da sombra.
Sombra é um nome que na psicologia é sinônimo de inconsciente. Aqui a psicanálise junguiana usa mais a palavra sombra, mas dá para entender que é essa parte onde as coisas ficam guardadas e não percebemos. A sombra, no sentido da psicanálise junguiana, ela também contempla que pode ter coisas guardadas que sejam até boas, potências, coisas positivas, mas que estão reprimidas porque não soubemos lidar, não soubemos encarar, não entendemos como aquilo poderia nos ajudar e por ficar associado a um estorvo, a uma preocupação, a uma tensão, também acaba sendo reprimido, mas não só as coisas boas, mas principalmente as coisas de fato doloridas, negativas, difíceis de lidar. A reaparição quer dizer que, se lá então ficou acumulado, vamos pensar assim, o seu inconsciente registrou aquele fato e guardou e escondeu de você. Aí você está passeando na rua, você ouve uma música, que de repente é a mesma música que estava tocando no dia que você viveu tal fato, ou a mesma música que em algum momento você associou àquele fato lá atrás, e aí de repente aquilo que estava escondido há muito tempo ganha uma isca e vem à tona. Talvez isso venha à tona sem você lembrar, essa é a música de lá, mas o inconsciente é capaz de fazer esse elo. A música linka aquele conteúdo, eu não me dou conta que essa ligação existe, mas aí dentro de mim esse conteúdo borbulha, ele fica acelerado, ele fica ansioso, porque houve uma provocação externa, uma certa aproximação dele à consciência, ou seja, talvez não o suficiente para você lembrar, se dar conta, mas emergiu um pouquinho, se aproximou da consciência. Isso causa tensões, isso causa depressão, isso causa ansiedades, sem a gente saber muito porquê, né? Então, é esse tipo de ideia que faz com que a sombra vá se revelando. Ou outras vezes pode de fato acontecer algo tão preciso, uma mesma situação de novo, ou encontrar a pessoa, encontrar o motivo, encontrar a situação e aquilo vir, aquilo aparecer, né? Aquilo vai sendo reaparecendo de certa forma a consciência. Então, uma coisa é fato, tudo que está no inconsciente, por mais que nós não possamos perceber, ele está atuando, ele está nos influenciando. É o que faz a gente ter medos, coragens, ideias, até comportamentos em geral que a gente nem sabe explicar muito por quê. Está sendo regido por esses conteúdos guardados. Quando estamos falando então de dor, isso aparece como dor, como depressão, como ansiedade, como angústia, e aí de fato temos que quitar essa conta. Sofremos e deixamos para depois. Vem com juros, vem com multa, vem mais caro, porque vem acumulado. E normalmente quando vem acumulado é porque o tempo passou. E se o tempo passou, você não está mais na atmosfera daquela dor, daquela lembrança, ficando até bem despreparado para recebê-la, né? Você já saiu, você já pensa outras coisas, você já foi para outro caminho, você achou que estava resolvido, o susto daquilo reaparecer é muito inflamado. Então, mais uma vez, a sombra sempre vai reaparecer quando guardamos coisas. Nem sempre escolhemos guardar coisas, é claro. Como eu disse, é um mecanismo muito involuntário também. Mas fato é que se você não tem aproximação com as suas próprias reflexões, uma pessoa que faz terapia, lê, gosta de artes, tudo que provoca emoção, é capaz que tudo isso não seja dissolvido, não seja trabalhado, mesmo que você não saiba que aquilo está sendo trabalhado, através das artes, das músicas, nossas projeções criativas, isso vai sendo trabalhado mesmo que a gente não perceba. Agora, se a gente só reprime emoções e vive uma vida hiperracional, hiperconcreta, sem nenhuma subjetividade, aí sim esse conteúdo vem tão acumulado e tão cru que nos atropela quando de fato aparece. Bom, e aí que tá, porque se a gente está falando de depressão, a gente está falando de um sintoma, de uma desorganização, de uma falta de estrutura que acaba acontecendo naquele momento. Por isso, nosso último ponto é a desorganização psíquica. Porque é importante a gente entender que quando um conteúdo vem, nos atropela, como eu disse, ou ficou guardado muito tempo e começa a aparecer, a gente se desorganiza, porque a gente estava trabalhando de um jeito, com tais elementos, com tais funcionamentos, tendo tal rotina. Aí, de repente, a gente começa a sentir uma dor que a gente não esperava sentir. A gente começa a perceber uma situação que a gente não percebia faz tempo. Aquilo começa a desorganizar o dia a dia. Como está em nível inconsciente, como eu disse, em nível inconsciente a gente não tem a capacidade de manejar, de cuidar, de tomar decisões sobre isso, porque a gente não sabe o que é aquilo, a gente acaba se desorganizando ainda mais. Porque é tipo fazer uma luta com algo invisível, né? Como você vai acertar os golpes, como você vai desviar dos golpes? Né? É muito difícil, é impossível, essa luta é perdida. Por isso que tornar consciente as coisas, às vezes vem nessa forçação de barra do próprio corpo dizendo vai tomar consciência na força, toma uma depressão, toma uma ansiedade, toma uma angústia,
mas depois também tem um trabalho de refino sobre essa consciência, sobre esse conteúdo, é você ir ganhando a capacidade de reorganizar a casa. Pensando então que a ideia de estar organizado antes era falsa, porque na verdade o material desorganizado só estava escondido. Poeira debaixo do tapete. Simples assim. Se estava escondido, eu achava, eu fingia, eu acreditava que as coisas estavam boas. Quando eu levantei o tapete, e às vezes bate um vento, ele levanta, alguém tropeça, ele levanta, é o que eu estava falando, acontece alguma coisa que revela essas angústias, eu acabo vendo que, na verdade, essa casa psíquica não estava organizada e eu preciso lidar com ela. Então, a depressão tardia por fatos do passado, ela vem de uma repressão, como estamos aqui desenhando, que depois, no futuro, cobra o seu preço, cobra a sua coragem de ter que encarar. Como evitamos isso? Claro, tendo que lidar nos momentos presentes, tendo uma disponibilidade para sentir, sendo uma pessoa com estrutura de apoio, seja realmente profissional ou até familiar, pessoal, para que quando as coisas aconteçam, em vez da gente fugir, a gente encare, a gente processe, sem que a gente sucumba, sem que a gente trave, sem que a gente paralise. Claro que causa tristeza, dificuldade, anseios, mas é preciso enfrentar, senão, como eu disse, fica debaixo do tapete e sujeira guardada só vai apodrecendo cada vez mais. Essa é uma explicação bastante geral, você tem as suas próprias histórias, seus próprios contextos, mas vamos pensar aqui juntos que a saída disso é sempre oferecer algo que tira o atraso. Se não olhamos, se não cuidamos, é hora de olhar e cuidar imediatamente, de forma intensamente. Então procure profissional, procure boas leituras, procure os temas como esse que ajuda você a elucidar esses conteúdos. E é impressionante como não podemos mudar o passado, então a gente não vai mudar a nossa história, mas a gente vai dando uma diluição, uma vazão a essa angústia que sim, faz com que a gente viva com dores do passado com mais paz, até com ausência de dor em certo nível. Fato é, isso precisa ser despotencializado. Enquanto não lidamos, não despotencializamos. Então, é preciso lidar, é preciso processar. Espero que tenha ajudado essa reflexão. Quero te agradecer pela confiança, por mais essa conversa. Mais uma vez, quero te convidar a se inscrever no canal e curtir o vídeo. E aqui nos comentários é sempre gostoso que vocês se ajudam muito. Eu adoro ler os comentários, então fique sempre muito à vontade. Qualquer dúvida, também deixe por aqui, tá bom? Como sempre, eu só posso desejar que você seja feliz e dizer que estamos no caminho certo. Um super beijo.